Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristiane Dutra da Oficina de Redação para Concursos e no vídeo de hoje eu vou te dar um caminho certeiro para ser aprovado com notão nos concursos que cobrarem redação em 2023. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 3 meses, não sei se você sabe disso, mas hoje ele passou aqui no escritório e deixou uma obra de arte aqui para vocês. Eu desenhei o sol e as nuvens, ele desenhou o mato, deixei aqui para vocês verem que ele quis participar dessa aula junto com a gente. Bom, bora lá começar? Na aula de hoje, você vai aprender quando começar a estudar para conseguir ter um notão na prova de redação nos concursos que você vai fazer no próximo ano, em 2023, com que temas treinar em cada fase em que você estiver, em que técnicas de redação você deve focar primeiro se você está começando a dominar as redações para concursos e como é que você faz para evoluir mais rápido e conseguir garantir o seu notão. Aqui a gente considera um notão acima de 80% da nota, ok? Todas as técnicas que a gente ensina aqui e toda a nossa metodologia é baseada nas macrohabilidades do redator 80+, para que você garanta acima de 80% da nota em todas as dissertações argumentativas, em todas as discursivas de redação que você fizer. Então é com base nessa metodologia, é com base nesse padrão de nota de acima de 80% que a gente vai conversar aqui hoje e vai ser muito massa. Quando é que você começa a estudar para sua prova, para sua redação? Como é que você deve começar a estudar redação? Bom, o ideal é que você comece agora. Acabou esse vídeo, você já vai fazer um planejamentozinho aí para os próximos dias, para que você já inicie o seu processo de domínio das redações para passar no seu concurso, tá? E aí, para começo de conversa, você tem 2 passos que são bem interessantes para você fazer quando você tem tempo, ok? Então, o edital ainda não saiu, você não tem previsão de quando é que vai ser a sua prova, mas você já quer começar a treinar para se habituar a escrever, para melhorar o seu tempo de escrita, ou então para identificar quais são os momentos do processo de escrita da redação que você tem mais dificuldade. O ideal é você começar logo, imediatamente, e aí você começa escrevendo algumas redações, né? Primeira coisa que você vai fazer, se você tem tempo, é separar aí uns 15 minutos por dia ou 20 minutos por dia para ir construindo o seu banco de argumentos. O que é isso? O banco de argumentos é um arquivo no Word. Eu gosto de separar os arquivos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que nas provas de redação, e aí quando eu falo redação eu estou falando de dissertações argumentativas, as bancas costumam cobrar atualidades, né? E aí, como é que você constrói um banco de argumentos? Toda vez que você perceber que um assunto virou muita polêmica, que ele está sendo muito discutido e está aparecendo muito nas redes sociais, nos jornais, nos sites de notícias, esse é um assunto interessante para você observar. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o que está acontecendo aqui que pode virar tema de redação? A gente tem a guerra na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, né? A gente teve recentemente o presidente ucraniano se reunindo nos Estados Unidos com o presidente americano, então vem coisa por aí, vem parceria entre os países, vem auxílio bélico entre os países. E isso pode ou fazer a Rússia dar uns passos para trás, ou então piorar a situação. Então, acompanhar esse movimento da guerra entre Rússia e Ucrânia é interessante. Nesse momento, a gente também tem o pós-eleição no Brasil, em que uma parcela da população não está aceitando o resultado das eleições, então tem um grupo de pessoas acampado em frente a quartéis, acampado em Brasília. A gente está tendo algumas ações que estão sendo classificadas como atos terroristas, que envolveram em Brasília recentemente o incêndio de carros próximos à Polícia Federal, um incêndio enfim, ontem mesmo teve uma notícia falando que um cara colocou bombas num caminhão
de combustível, e a intenção dele era explodir esse caminhão no aeroporto de Brasília. Tem toda uma tensão com relação a como vai ser o evento da posse do Lula. Eu, particularmente, acho que eles vão tentar assassiná-lo nesse evento. Tomara que eu esteja errada, porque não porque é o Lula, mas porque, sei lá, eu não sou a favor de assassinato de pessoas. Mas eu acho que pode ter alguma movimentação relacionada a isso, ou então alguma movimentação em função de atrapalhar esse evento. Então tem todo esse movimento pós-eleições no Brasil que pode ser cobrado de diversas formas em provas de concursos. Tem também a intervenção do STF em algumas ações que também podem ser cobradas em concursos, sabe? Com relação à pandemia, as ações que eles tomaram podem ser classificadas como um abuso do Supremo ou da Justiça com relação aos outros poderes ou não. Essa semana também teve o caso deles barrarem o orçamento, uma PEC do teto de gastos que tinha alguma coisa relacionada ao orçamento secreto do legislativo, que foi considerado inconstitucional. Então tem todo um movimento e todo um debate com relação a se o Supremo Tribunal Federal está abusando dos seus deveres e legislando no lugar do parlamento brasileiro, ou se ele está fazendo o que lhe cabe. Então esse é um debate no qual você precisa se atentar, sabe? Você precisa saber o que está acontecendo, e aí vale pesquisar sobre qual é o papel de cada poder, como eles se fiscalizam, porque a função dos poderes é fiscalizar um ao outro mesmo. Existe um esquema chamado freios e contrapesos. Então, como é que isso funciona? Sabe? Então, a democracia brasileira, ela tá em risco, ela esteve em risco nos últimos anos com o governo Bolsonaro ou não? Isso é uma grande viagem. Como é que está a expectativa para esse governo do ex-presidente Lula? Quais são as funções dos poderes? Então, assim, observa o que está acontecendo na sociedade e começa a montar um banco de argumentos a respeito do que está acontecendo. Faz isso devagar, sabe? Quando você tem tempo até a data do seu concurso, se todo dia você pegar uns 15, 20 minutinhos para montar esse banco de argumentos, daqui a pouco você está com uma quantidade muito bacana de conhecimento facilmente acessível, sabe? Então pega assim, segurança pública, meio ambiente, saúde, educação, internacional. O que está acontecendo nessas áreas? Dá uma olhada nos canais de notícias. Se você tem o hábito de assistir a algum jornal nacional, algum jornal da Globo News ou da... Eu esqueci o outro canal que tem no YouTube. Enfim, escolhe um jornal para você dar uma olhada todo dia no próprio YouTube mesmo, só para saber o que está acontecendo. E aí você vai montando o seu banco de argumentos devagar, porque o que vai acontecer? Quando estiver perto do seu concurso, você vai conseguir só abrir esses arquivos e dar uma passada de olho e você consegue fazer uma revisão desse conteúdo com muito mais facilidade, beleza? Isso é uma coisa muito legal. Uma outra coisa que você pode fazer é escrever redação toda semana. Escreve uma redação toda semana. E aí você vai começar a treinar, né, a sua capacidade de interpretar os temas corretamente, de montar os parágrafos. E aí, quando você estiver escrevendo essa redação, o ideal é que você faça o seguinte: cronometre o seu tempo, para você saber quanto tempo você está gastando para escrever uma redação do início ao fim. E observa em que momentos do processo de escrita da redação você está travando. Cristiane, eu demoro muito, eu travo muito na introdução. Ou não, a introdução eu consigo fazer rápido.
mas eu travo na hora de fazer os desenvolvimentos. Ou então, não, eu tô me perdendo nos argumentos, eu não sei que argumentos que eu coloco na redação. Ou, cara, me dá um branco absurdo na hora de escrever. Inclusive, se você já souber em que momento você trava na redação, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, porque a gente pode fazer mais conteúdos para te ajudar a destravar, ok? Então, comenta aqui, olha, Cris, eu já percebi que quando eu vou escrever redação, eu travo em tal momento. A minha principal dificuldade para fazer redação é... Responde aqui embaixo que eu quero saber e aí a gente vai se ajudando aqui, tá? Então é isso. Escreve uma redação toda semana, cronometra o seu tempo, observa onde você está travando, porque onde você estiver travando é onde você vai precisar melhorar. E aí depois você vai correr atrás de conseguir resolver essas dificuldades. E aí quanto mais consciência você tiver do que você precisa melhorar, dos momentos em que você trava, mais fácil vai ser para você conseguir resolver isso, principalmente aqui com a nossa ajuda, beleza? Quando sair o edital para o concurso que você quer fazer, o que você vai fazer? Você vai só ajustar a sua redação às especificidades do seu concurso. Então, Cristiane, eu estou estudando aqui dissertação argumentativa, mas a minha banca vai cobrar um estudo de caso. Beleza, você já sabe escrever. Então, aqui agora vai ser fazer ajuste fino. Como é que eu adapto essa lógica para a lógica do estudo de caso? Cristiane, eu achei que o concurso fosse ser para a banca FCC, mas é da FGV. Como é que eu adapto? Ou é da VUNESP, ou é da Consulplan. Como é que eu adapto? Então fica mais fácil, desculpa, para você ajustar. Por quê? Porque você já fez o caminho da base de dominar o processo de escrita, de construir o seu banco de argumentos, de entender como se escreve uma redação, de entender quais são as suas dificuldades. E aí saiu o edital, você vai treinar mais focado para a banca, mais focado para o órgão. E aí tem detalhes que você precisa ajustar neste momento, mas é muito melhor se você já tiver com a base dominada, beleza? Se você fizer isso, começar imediatamente e focar e já tá pronto quando sair o seu edital, você vai ficar anos-luz à frente dos seus concorrentes. Você vai estar muito mais perto de dominar tudo que você precisa para garantir acima de 80% da nota. E quando você consegue chegar nesse nível, você consegue usar a redação como um trampolim de posições, sabe? Você conseguiu nota na prova objetiva para ter sua redação corrigida, tirou acima de 80%, você vai estar entre os primeiros colocados com grandes chances de ser classificado para as próximas etapas. E a maioria dos seus concorrentes que não está assistindo a esse vídeo provavelmente só vai começar a estudar depois que sair o edital. Principalmente para redação, que é uma coisa que a galera acha muito difícil e acaba negligenciando, deixando para depois. Ou então as pessoas acham que elas sabem escrever. Eu não sei... O que é pior, sinceramente? Achar que já sabe o que tá fazendo e chega na hora, toma uma paulada da banca, ou então deixar para depois e postergando porque acha muito complicado, não quer mexer com isso agora, prefere focar só nas outras disciplinas que já parecem coisa demais, deixa a redação para a última hora e aí não dá tempo de aperfeiçoar a escrita, beleza? Então, seja estratégico e foca em já começar treinando para você conseguir melhorando devagarzinho, devagar e sempre, piano, que aí vai dar muito bom para você, beleza? Com que temas você treina? Cristiane, eu não sei para qual área... Não, vamos começar se você já sabe, né? Normalmente é estratégico para quem estuda para concurso escolher uma área ou escolher sabe? Qual área? Você vai fazer concurso para justiça, para tribunais, você vai fazer para a área policial, você vai fazer para a área de saúde, você vai fazer para a área da educação, você vai fazer para o legislativo, para o executivo, para o judiciário. Quando você escolheu para qual área ou para qual poder ou para qual órgão você vai fazer, fica muito mais fácil de direcionar o seu estudo. Por quê? Porque você vai estudar para editais, com base nos editais anteriores. Então, eu escolhi fazer concurso para a área policial. Beleza. Então, quais são as bancas que costumam elaborar os concursos da área policial? Beleza. Na área policial,
tem uma outra divisão, né? Tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem as polícias civis, tem os DEPENs e tem as polícias militares. E ainda tem nos municípios alguns que tem guarda municipal. Então você tem esse leque aqui. Quais são as bancas que costumam realizar as provas? O CESP faz muitas, depende muito do estado, depende muito da prova, mas você consegue mapear. E aí você mapeou as bancas, você consegue pegar os editais anteriores. Não, eu quero fazer Polícia Federal, eu quero fazer polícias militares, independentemente de quais estados. Então você vai pegar os editais das polícias militares, dos estados que te interessam, e aí você vai dar uma olhada em como foram cobradas as redações nessas provas, com base nesses editais. E aí você se organiza para estudar com base nas provas já cobradas por essas bancas, com base no que está definido, no que foi definido naqueles editais. Você começa por aí, ok? E aqui tem um ponto muito importante: começar a treinar com provas de redação já cobradas em concursos anteriores. Por quê? Porque assim você treina com algo que é oficial, sabe? Quando você está começando a dominar a redação, não é estratégico para você focar em ir atrás de temas inéditos para tentar descobrir que tema pode cair na sua redação. O banco de argumentos serve para você acumular informações sobre temas da atualidade. Você não é o momento, enquanto você não domina a redação ainda, não é o momento de você se preocupar em tentar adivinhar tema. Você acumula os argumentos, você monta o seu banco para você saber o que está acontecendo. Mas na hora de treinar a redação, enquanto você não domina, é mais estratégico você treinar com temas já cobrados pelas bancas em provas anteriores. Por quê? Porque esses temas vão estar melhor estruturados. Eles vão estar estruturados de uma forma oficial. Se você pegar temas inéditos mal formulados, você vai ter mais dificuldade do que você poderia, ou do que você precisaria ter para conseguir fazer as redações. E, acredita aqui na Tia Cris. Eu já corrigi, gente, mais de 8.000 redações, de mais de 2.000 alunos diferentes. E o erro que eu mais vejo acontecer é esse. O cara tá estudando para uma prova de polícia que é elaborada pela banca CESP, e aí ele vai lá num site que tem temas inéditos para o Enem e quer treinar para aqueles temas ali. É completamente diferente. Então, assim, você está treinando para uma condição, para um contexto que não vai ser o contexto da sua banca. E também, muitas vezes, os temas são mal formulados mesmo. Eles não estão bem feitos, então eles são mais confusos do que os temas que as bancas oficiais costumam cobrar, costumam elaborar. Então, é melhor você treinar com temas já elaborados pela banca. Cristiane, mas aí esses temas correm o risco de cair de novo? Sim, as bancas repetem demais os assuntos, demais. Então, as chances são de você, se você escrever sobre muitos temas já cobrados, as chances são de você treinar para algo que vai cair na sua prova de redação. É claro que não vai ser exatamente igual, mas o contexto é similar, o assunto central é o mesmo. Você vai ficar bobo com tanto que as bancas repetem temas. Sabe? Cobrou um tema em 2017, cobra ele de novo agora em 2023. Isso é muito comum. Então, mesmo que você ache que você está perdendo a oportunidade de descobrir, de adivinhar o tema, na verdade você vai estar treinando para algo que tem grande chance de cair de novo, ok? Então, é isso. Agora, caso você vá tentar o concurso que aparecer, você não tem um plano, você não definiu uma área, você não definiu um poder, você não definiu um órgão para o qual você vai treinar, você vai fazer as provas para treinar mesmo, para você ir se acostumando a fazer prova. Nesse caso, eu sugiro que você aprenda primeiro a fazer as dissertações argumentativas, que são a base das discursivas de concurso, tá? Nos concursos, as bancas cobram dissertação argumentativa, dissertação expositiva com tópicos definidos, estudos de casos e questões discursivas, tá? Então, a não ser que você já saiba o que costuma cair nos concursos que você vai fazer,
Porque, por exemplo, se você vai fazer uma prova para uma formação acadêmica específica, Cristiane, eu sou químico e eu vou fazer engenheiro químico, eu vou fazer provas para engenharia química. A probabilidade de cair uma dissertação argumentativa é muito pequena. Então, você vai treinar para questões discursivas técnicas da sua área. Mas assim, se você não tem ideia nenhuma, aprenda a fazer as argumentativas, porque mesmo que você vai fazer a prova para um cargo muito específico, a tendência é de cair, pode ser que caia argumentativa, e quando você entende a lógica, fica mais fácil para você fazer os ajustes finos relacionados ao tipo de texto, tá? Então, se você não tem ideia do que você vai fazer, nem para selecionar a banca, eu sugiro que você domine as técnicas para escrever boas dissertações argumentativas, e aí você vai escrever as suas redações com temas elaborados por várias bancas diferentes. Então, ao invés de focar numa banca só, que é a banca que normalmente elabora as provas dos concursos que você, da área, ou do órgão, ou do poder que você escolheu fazer, você vai fazer dissertações argumentativas de várias bancas. Cristiane, aonde eu consigo esses temas? Nós temos temas elaborados por várias bancas no nosso curso Redação Perfeita em 40 Minutos. O link dele tá aqui, ok? Então lá dentro a gente dá de bônus para você um monte de temas de várias bancas de concurso. Eu acho que são 6 temas de cada banca, então tem coisa beça para você treinar. Ou então você pode pesquisar na internet aí para tentar achar. A gente também vai ter, se no momento que você tá vendo esse vídeo ainda não existir, em breve a gente vai começar a lançar livros com temas, ok? Tanto temas já cobrados pelas bancas, quanto temas inéditos. Qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp e pergunta: Cris, já tem livros de temas disponíveis? Porque se já tiver, a gente já te passa o link, e se não tiver, a gente coloca na fila para quando a gente lançar, você ser um dos primeiros a saber, beleza? Isso vai te ajudar a economizar tempo, tá? Porque eu te confesso que nem eu acho bacana ficar pesquisando provas antigas e temas antigos na internet, porque demora um tempão. Então, a gente já faz essa pesquisa para você e te entrega isso pronto. Se você fez esse processo, quando sair o edital do concurso que você vai fazer, aí sim você vai pegar aquela banca, vai fazer algumas provas elaboradas por aquela banca, caso você ainda não tenha feito, e aí sim você vai atrás de temas inéditos, tá? Porque você já fez seu dever de casa, você já fez o seu processo, você já domina a tradução dos temas elaborados pela banca, você já está acostumado a escrever sobre temas oficiais, elaborados por bancas de verdade, cobrados em concursos de verdade. Aí sim, se você fez esse dever de casa, saiu o edital, aí você pode treinar para temas inéditos, para você também treinar a sua capacidade de escrever sobre o que ainda não foi cobrado, tá? Então observe que tem o momento para você fazer as coisas. Não adianta você colocar o carro na frente dos bois. E quando você for treinar para temas inéditos, é extremamente importante você escolher temas que tenham a mesma estrutura dos temas elaborados pela banca do seu concurso e que sejam bem formulados, tá? Toma cuidado com isso. A tendência é de que, se você treinar com temas elaborados pelas bancas, você vai bater o olho e vai saber se o tema inédito que você pegou tá bem ou tá mal formulado. A gente também vai começar a lançar esses temas inéditos, então se você ficar aqui comigo, você vai poder ficar tranquilo que eles vão estar sempre dentro dos padrões, tá certo? Curtiu isso daqui? Você já segue o canal? Por favor, hein? Não vai assistir esses vídeos todos sem seguir o canal. Dá uma força pra tia Cris aqui. E outra coisa, comenta aqui se faz sentido para você treinar os temas dessa maneira ou se você prefere treinar de outra forma. Pra eu saber, eu vou gostar. Deixa o like aqui também, porque a gente vive de likes. Que técnicas você tem que aprender primeiro? Cristiane, sei muito pouco de redação, ou tenho muita dificuldade para escrever redação, ou então não sei nem por onde começar. Bom, eu sugiro que você siga, então, essa ordem que eu vou te dar aqui. Por quê? Porque ela é a ordem do que há de mais importante e do que mais te prejudica na nota para o que é menos relevante, tá? Lembrando que aqui na nossa metodologia, a gente considera que um redator 80% mais, que
sempre garante acima de 80% da nota, ele domina 5 habilidades, tá? Que são as 5 macro habilidades do redator 80+, aqui da oficina de redação. Ele domina a habilidade de tradução inteligente dos temas, ele domina a habilidade de construção inteligente de parágrafos, ele domina a habilidade de reunião inteligente dos argumentos para construir um bom banco de argumentos, ele domina a habilidade da escrita veloz e ele domina a habilidade da autoeliminação de erros, que é quando você mesmo consegue corrigir as suas redações sem depender de ninguém para isso. E aí assim você inclusive economiza uma grana. Então essas são as 5 macro habilidades do redator 80+, que sempre garante acima de 80% da nota. Só que quais são as habilidades que você precisa focar em desenvolver primeiro? Bom, a mais importante delas é a tradução inteligente dos temas, que significa saber olhar para um tema e entender claramente o que ele está pedindo para você fazer. Eu não sei se você sabe, a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas os temas, eles costumam seguir 3 estruturas padrão. Eles podem ser transformados em perguntas, separados em partes ou podem pedir proposta de solução. Então, cada estrutura dessa, ela demanda uma organização das ideias diferente nos seus parágrafos. E elas também direcionam o tipo de informação que você vai ter que colocar dentro da sua redação e como vão ser os seus parágrafos, sabe? Então, se você não sabe traduzir esses temas para identificar se ele é uma pergunta, se ele está separado em partes ou se ele pede propostas de solução, você vai ter dificuldade para selecionar as informações que você vai colocar na sua redação. E a fuga do tema, o tangenciamento do tema, que é quando você fala sobre o assunto central sem responder de forma específica ao que a banca perguntou, é o principal erro que a gente encontra nas redações que a gente corrige e nas redações que a gente recebe para fazer recurso aqui na oficina de redação. Então, aprender a traduzir os temas corretamente, e aqui a gente não usa a expressão interpretar, porque normalmente a interpretação ela tem um quê de subjetividade, quer dizer, a partir do que eu penso a respeito das coisas, eu interpreto aquilo da maneira que eu quiser, e não é assim. Não cabe a você decidir como você vai responder o tema ou o que do tema você vai abordar. Você tem obrigação de responder especificamente tudo o que o tema pediu. Então, não é uma interpretação subjetiva, não é você quem decide. Quem decide o que você vai escrever é a banca, é o próprio tema. Então, você não faz um trabalho de interpretação, você faz um trabalho de tradução. O que é a tradução? Ela é o que é. Eu pego uma coisa que está posta aqui e eu traduzo para eu entender com mais clareza o que aquilo quer dizer. Então, se a gente for fazer uma analogia com idiomas, eu pego um texto em inglês e eu traduzo exatamente o que ele está dizendo para português. Eu não faço uma interpretação subjetiva para escrever o que eu acho que é aquilo ali. Eu tenho que saber o que é para eu traduzir da maneira mais fiel possível o que foi dito ali, ok? Então a ideia é essa. Então aqui a gente trabalha com a tradução inteligente dos temas, que envolve saber classificá-los como partes, perguntas e propostas de solução, saber identificar qual é o objetivo daquele texto, se ele quer que você defenda uma opinião, se ele quer que você selecione o que há de mais importante a respeito de um assunto, ou se ele quer que você simplesmente demonstre conhecimento a respeito, o seu nível de conhecimento a respeito do assunto. Então, tem 3 estruturas padrões, tem 3 objetivos possíveis, e quem não sabe disso, trava na hora de fazer a redação, ok? Mas, Cristiane, eu nunca ouvi falar disso. Cara, isso aqui é técnica da oficina de redação. É o que a gente ensina aqui para os nossos alunos nos nossos cursos. É a nossa metodologia exclusiva para te ajudar a não travar diante dos temas e para te ensinar o caminho para você usar a redação como um trampolim de posições e conseguir acima de 80% da nota. Você não acha que fazendo do jeito tradicional, que faz todo mundo se ferrar e ter muita dificuldade, você vai conseguir tá um passo à frente dos seus concorrentes, né? Tem que pensar fora da caixa. Tem estratégia melhor do que se ensina por aí, e é exatamente o que a gente faz aqui na oficina de redação.
Depois que você aprendeu a traduzir os temas corretamente, a segunda habilidade que você precisa desenvolver, a segunda macro habilidade que você precisa desenvolver é a elaboração inteligente dos parágrafos, ok? Por quê? Porque cada parágrafo da sua redação ele tem 3 partes e cada parte dessa ela tem a sua singularidade, a sua importância. Então é importante é primordial que você entenda qual é o objetivo de cada parágrafo. Se você não sabe para que serve uma introdução, para que serve cada parágrafo de desenvolvimento e para que serve uma conclusão, você trava, você se perde, você tem brancos, você demora para escrever a redação. Então, se você não entende o porquê que você está colocando cada parte dentro daquele texto, você tem muita dificuldade para escrever. Você também precisa saber quais são as partes que compõem cada parágrafo da sua redação. Então, qual é a primeira parte da introdução? Que tipo de informação você coloca nela? Qual é a segunda parte da introdução? Que tipo de informação você coloca nela? Qual é a terceira parte da introdução? Que tipo de informação você coloca nela? Aqui a gente trabalha com a ideia de esqueletos inteligentes dos parágrafos, que eu te ensino exatamente que tipo de informação você coloca em cada parte de cada parágrafo da sua redação, com base na classificação dos temas, em perguntas, partes e propostas. Então, nossa, Cristiane, isso é muito complicado. Não é. Na verdade, esse aqui é o caminho da luz. Sabe, complicado é você não saber o que fazer. Aqui, quando você aprende isso, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Quando você olha para um tema, cara, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E você só faz pá, 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 pá. Agora chegou a hora de eu escrever os meus parágrafos, o meu parágrafo de introdução. Putz, eu sei exatamente como fazer um bom parágrafo de introdução. Então, você simplesmente faz. É pá, pá, pá. É pá, pá, pá. A gente tem vídeos falando sobre como é que é um bom parágrafo de introdução, como é que é um bom parágrafo de desenvolvimento, com base na metodologia dos esqueletos inteligentes aqui. Então, dá uma olhada nos outros vídeos aqui, que você vai ampliar o seu conhecimento a respeito disso, tá? Mas é importante que você domine isso. Se você nunca ouviu falar sobre nada disso que eu tô te falando, é porque talvez você esteja tentando aprender redação com técnicas que não funcionam muito bem, que vão prolongar o seu caminho para aprovação, tá? Então, cola aqui na Tia Cris, cola aqui na oficina de redação, que vai ser mais rápido para você conseguir os seus 80% da nota, tá bom? Outra coisa que você precisa observar é que os seus parágrafos, eles precisam ser equilibrados, tá? Então, tem uma quantidade máxima de linhas que você pode ocupar numa introdução, uma quantidade esperada de linhas que você deve ocupar no seu desenvolvimento, e a mesma coisa na conclusão. Se você fizer tudo desequilibrado, a tendência é de você diminuir a sua nota. Por quê? Porque você não consegue construir parágrafos que cumpram com seus respectivos objetivos. Então, se você observou aqui, tá tudo conectado, sabe? E se você não domina as habilidades, você se perde. É por isso que muitas vezes você tem dificuldade para construir a sua redação, porque você não sabe ainda o que você precisa fazer, não sabe ainda o que você está fazendo. E a nossa missão aqui é te permitir saber exatamente o que você faz em cada momento do seu processo de escrita de redação, beleza? Depois que você dominou a tradução dos temas e a elaboração inteligente dos parágrafos, aí sim você foca em desenvolver as outras macro habilidades. Então, assim, como é que eu faço para montar bancos de argumentos muito massa, muito estratégicos, perfeitos, para eu saber exatamente o que pode cair na minha prova, inclusive conseguir descobrir, não é a palavra, não é descobrir, mas fugiu aqui. Que tema vai cair? Tem um vídeo aqui também sobre isso, tá? Como é que você pode fazer para tentar... Ai, a palavra tá aí na sua boca, eu sei. Adivinhar o tema que vai cair na sua redação. Então, depois, você pode desenvolver essa macro habilidade. Focar nisso. Outra macro habilidade importante para você é escrever mais rápido. A gente, inclusive, tem um curso aqui chamado Redação Perfeita em 40 minutos, que foca em te ensinar a pesquisar para conseguir argumentos certeiros mais rápido e também a escrever dentro de 40 minutos, reduzir o seu tempo de escrita. E
por fim, dominou tradução dos temas, elaboração dos parágrafos, outra coisa que você pode focar em dominar é na sua capacidade de autoeliminação dos seus erros. Como é que você faz para sozinho conseguir eliminar os erros das suas provas de redação, beleza? Ou das redações que você escreve, para você conseguir ter independência sempre que você terminar de escrever uma redação, beleza? Como é que você faz para evoluir mais rápido? Gruda na oficina de redação, né? Segue a gente no @oficina de redação no Instagram, no TikTok, porque a gente sempre tem conteúdos novos lá. Acompanhe aqui também o nosso canal, os shorts aqui do nosso canal, porque a gente sempre tá colocando diquinhas que são, assim, úteis, extremamente focadas, específicas, para você, a cada vídeo, conseguir ter um insight que vai melhorar demais a qualidade da sua redação. Então a gente vai lançando aqui as pílulas de conhecimento para você em videozinhos de 1 minuto. Outra sugestão é que você maratone os vídeos aqui do canal, então já tem muita coisa. Os vídeos de correção de redação são um absurdo de bons. A gente faz live aqui, né? Toda semana, corrigindo redação ao vivo e cara, esses vídeos são riquíssimos, é puro ouro, é ouro em pó, como eu costumo dizer aqui. Então dá uma maratonada dos vídeos do canal, vai escrevendo os insights que você tiver, porque tem muito ouro aqui, tá? E participe dos eventos que a gente fizer ao vivo. Então, se a gente for fazer live lá no Instagram, se a gente for fazer live aqui no YouTube, para isso se inscreve no canal, habilita lá o tal do sininho para você ser avisado sempre que a gente for fazer alguma coisa e participa ao vivo, porque ao vivo você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas direto comigo, né? Aqui também você pode colocar nos comentários as suas dúvidas que a gente fica monitorando. Só que quando você tá ao vivo comigo, a emoção é outra, né? O negócio é diferente. Você vai perguntar, eu vou te responder e eu vou te dar ali uma microconsultoria imediata, né? Outra forma de você evoluir mais rápido ainda, porque os conhecimentos aqui do canal, eles estão distribuídos em vários vídeos. Agora, se você quiser alguma coisa mais certeira e com um passo a passo, e outra coisa, se você quiser garantir uma proximidade maior ainda comigo e com a minha equipe, torne-se nosso aluno, né? Se você se tornar nosso aluno, você tem a minha aqui do seu ladinho, quase que sempre. A gente tem grupo de aluno, a gente tem eventos especiais para alunos, a gente tem os comentários dentro das videoaulas, a gente tem as videoaulas com o conhecimento estruturado, então você evolui ainda mais rápido e fica muito mais fácil para você garantir acima de 80% da nota, porque você vai seguir a nossa metodologia vendo exemplos, me vendo escrever redação, podendo tirar suas dúvidas. Então é outro patamar, como dizem os flamenguistas aí, né? E você vai aprender e ser acompanhado mais de perto por mim, seguindo a nossa metodologia, beleza? E um outro diferencial é que você vai ter um suporte que ninguém oferece, porque você pode mandar suas dúvidas no WhatsApp, você pode participar do grupo de alunos, você pode mandar os seus comentários dentro do curso e você vai aprendendo junto comigo. A gente hoje para você aprender dissertação argumentativa, a gente tá com 2 cursos liberados, que é o Redação Perfeita em 40 minutos e os esqueletos inteligentes dos parágrafos. Então, nos esqueletos inteligentes dos parágrafos, você vai aprender a traduzir os temas e a construir os parágrafos inteligentes, tá? E eu não sei se esses 2 cursos estão em oferta ainda, mas eles estavam assim, a preço de McDonald's, muito barato. Tá muito baratos. Então clica nos links dos 2 aqui embaixo e vê se eles ainda estão em oferta baratinho, porque se tiverem, se inscreve logo, porque daqui a pouco eles vão voltar a custar o preço deles normal, que é 297, 497 reais. Mas tá muito baratinho agora, nesse final de ano, Black Friday, que não sei o que, eu acho que ainda tá disponível. Então se tiver, não perde a oportunidade de se inscrever nos 2 cursos. Se você já tem o Redação em 40 minutos, se inscreve nos esqueletos inteligentes, assim, porque isso vai transformar a sua vida, e são as 2 habilidades, as habilidades que eu ensino nos esqueletos inteligentes, são as 2 habilidades que você precisa dominar primeiro, tá? Então, corre lá para você não se arrepender depois e não pagar mais caro, beleza? Qual é o pulo do gato do que eu te falei aqui? Bom, quem começa a treinar redação com mais tempo, antes do lançamento do edital,
consegue aprender com mais calma. Você não tá na correria, você não tá com a corda no pescoço, para morrer desesperado com um monte de matéria das objetivas para estudar e ainda tendo que aprender redação, que não é uma coisa fácil, gente, não é mesmo, é por isso que cai nas provas. Se fosse fácil, nem caía. Se todo mundo soubesse fazer redação com o pé nas costas, isso nem era cobrado. Se esqueleto com frase pronta resolvesse a vida da galera, fosse resolver a sua vida, todo mundo tirava nota alta e todo mundo tá aí se lascando para conseguir garantir nota boa em redação. Então, assim, não adianta você querer encurtar caminho. Tem que aprender do jeito certo, tem que entender a lógica por trás da escrita de uma boa redação. E é exatamente isso que eu ensino para você nos cursos aqui da oficina, no Redação Perfeita em 40 Minutos, nos Esqueletos Inteligentes, em todos os cursos que a gente lança sempre para você. A gente está focado em te pegar pela mão e te mostrar como você faz para garantir acima de 80% da nota em todas as redações que você fizer daqui para frente. E é o que os nossos alunos que aplicam as técnicas conseguem o tempo todo, tá? Então, comece antes, comece agora, para você conseguir aprender tranquilo, devagar, um passo de cada vez. E quando lançar o seu edital, você tá, ó, com a base toda pronta, só precisando ajustar detalhe. E isso te coloca a anos-luz na frente da sua concorrência. E faz com que você use a redação como um verdadeiro trampolim de posições. Você pula aqui, garantiu a nota na objetiva para passar, você vai, ó, pular para as primeiras posições por causa da redação, tá? Só que você só vai conseguir tirar acima de 80% da nota se você aprender do jeito certo e aplicar as técnicas para conseguir aprimorar a qualidade da sua redação, tá? Só quem executa é que consegue resultado. Quem acha tudo difícil, quem empurra com a barriga, quem deixa para depois, quem cria problema, então, eu não consigo, aí não consegue mesmo não. Aqui a gente gosta de trabalhar com gente focada. Cara, manda as dúvidas, treina, faz, participa dos eventos, queira, sabe? E põe em prática, porque dá certo. Cara, tem 10 anos que eu tô no mercado. Eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona para você. E eu sei exatamente qual é o perfil de concurseiro, de candidato, de aluno nosso que é aprovado com notão e qual é o perfil de quem não consegue sair do lugar. Então, seja o aprovado com notão. Se você conquistar, inclusive, a minha atenção demonstrando interesse, eu vou ser a pessoa que mais vai estar aqui para te auxiliar, para te ajudar, para tirar suas dúvidas e para te mostrar o caminho para você evoluir, beleza? O diferencial dessa estratégia que eu coloquei aqui para você é que ela encurta o seu caminho, tá? Se você focar em treinar com os temas elaborados pela banca, já ir montando seus bancos de argumentos e ficar atento às atualidades, aprender as macrohabilidades mais importantes primeiro e deixar o que é menos importante para o final. Então, focar em aprender a traduzir os temas, focar em aprender a construir parágrafos inteligentes e perfeitos com os esqueletos inteligentes aqui da oficina de redação. E focar em treinar um pouquinho por dia para que quando o seu edital for lançado, você já está com a base toda pronta só para fazer ajustes finos. É muito difícil você não conseguir garantir acima de 80% da nota, beleza? Então, ó, deixe seu comentário aqui, deixe o seu like. Se você tiver dúvida, pode perguntar que depois a gente te responde. Por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Deixa eu pausar aqui.